O tema de criança e adolescente surgiu fortemente no começo do ano passado, quando a gente teve uma provocação de um dos parceiros de como lidar isso com empresas e no contexto de grandes obras. O Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas é um espaço que trabalha tanto com políticas e ferramentas públicas e do setor empresarial também. Foi muito falado aqui hoje sobre o modelo desenvolvimentista do Brasil e é justamente nisso que a gente trabalha e que a gente estuda. Priorizando o desenvolvimento local e não o nacional em detrimento do local, que é o que hoje foi muito falado aqui. Anteriormente, a gente tem 2 grandes trabalhos aqui na Amazônia, um em Juruti, que foi com a chegada da mineração da Alcoa, e o outro em Jirau, que tem a Denise que está aqui, e a gente já falou bastante sobre lá, que foram estudos de modelo de desenvolvimento e, em Juruti especificamente, criando indicadores para o monitoramento do desenvolvimento local, que é monitorado pela população local. 2 produtos mais concretos dessa iniciativa, um deles foi uma publicação que fala sobre, que tem um pouco sobre as diretrizes para a atuação empresarial, e também um artigo da Direito GV que fala bastante sobre os papéis e responsabilidades das empresas sobre isso. Uma pergunta que a gente faz é o desenvolvimento como, que foi discutido hoje bastante no dia todo. Os territórios e as populações ficam mais vulneráveis com a chegada desses grandes empreendimentos, em especial crianças e adolescentes. Por que trabalhar com eles? Porque eles são prioridade absoluta pelo ECA, são sujeitos de direito e eles são vetores para um desenvolvimento de verdade. Poder consultar e poder estar perto de pessoas que vivenciaram isso, inclusive a gente trouxe também uma pessoa de Rondônia, de Jirau, para participar com a gente, foi essencial para a construção dessas diretrizes. Um trabalho conjunto, o envolvimento de diversos atores, foi o que fez uma grande diferença. Essas diretrizes elas passam por um diagnóstico, um mapeamento da situação, que também já foi falado bastante hoje, todos os elementos que estão aqui foram trazidos hoje pela manhã. Foi discutido muito uma matriz de papéis e responsabilidades, inclusive construída aqui em Altamira, junto com várias pessoas que estão aqui hoje, sobre qual é o papel das empresas, o que elas devem fazer em conjunto com o poder público e a sociedade civil, o que elas devem fazer sozinhas. Aqui a gente utilizou uma metodologia de administração das empresas, que as empresas geralmente usam, para introduzir um tema social, para isso ser realmente introduzido na estratégia de negócio da empresa. Como trabalhar com criança e adolescente é estratégico e não um tema periférico, assistencialista. E trabalhar com criança e adolescente, quando você mapeia as origens e as formas de fazer, vem todo um embasamento e uma estrutura de território necessária para isso, que é o que nós estamos falando de desenvolvimento e desenvolvimento de longo prazo. Foi muito importante aproximar os direitos humanos da sustentabilidade, e isso, quando a gente fala do setor empresarial, é muito importante, porque hoje em dia, por competitividade e diversas outras formas, as empresas entendem muito mais a sustentabilidade e menos os direitos humanos, e conseguir aproximar isso foi um ganho muito grande. Durante o trabalho a gente teve um olhar integrado, tanto empresarial, de gestão, como de direito, com especialistas de desenvolvimento local. A gente utilizou essa metodologia para introduzir na estratégia das empresas e isso foi um grande ganho, isso é uma coisa que a gente já está vendo repercussão dentro das empresas. Ter uma participação efetiva de todas as empresas fez a diferença, assim como todos os demais atores, e em especial aqui em Altamira. E o reconhecimento de que o envolvimento pessoal de cada um nesse trabalho foi também o que fez a diferença. Pode passar, por favor. E eu gostaria de finalizar só deixando um dos grandes aprendizados que a gente tem com o foco de grandes empreendimentos que vem de Jirau, de Juruti e agora com esse trabalho que envolve diversas empresas, que são os princípios para a ação. A Karina acho que falou hoje um pouco sobre que princípios a gente nunca deve discutir. E é isso que quando a gente trabalha com desenvolvimento local, isso aqui são coisas que são sempre levadas em consideração e não estão em discussão. Isso aqui são premissas que têm que estar presentes durante qualquer trabalho, em todas as etapas dos trabalhos. Então, essa criação das diretrizes que fala um pouco sobre autoposicionamento das empresas, reconhecer suas responsabilidades e o como atuar no território em conjunto com atores, nós entendemos que elas têm diversos riscos.
porque sempre cai no como fazer. A empresa pode ser que faça tudo bem, mas pode ser que não, então sempre tem esses riscos. Então, por isso que eu gostaria de finalizar falando um pouco sobre esses princípios. Um deles é a internalização na empresa. A empresa deve genuinamente internalizar e reconhecer que esse tema é estratégico e é importante. Se ela não estiver comprometida com isso, nenhuma ação que ela fizer vai ter efeito. O protagonismo dos atores locais. É isso que vai fazer toda a diferença em qualquer ação que ela tiver no local. É reconhecer o local e ter o protagonismo das pessoas de lá. O diálogo e transparência, que é ter canais de informação, ter possibilidades das pessoas saberem o que está acontecendo e como está acontecendo. Definição de território, que é onde eu vou atuar, qual é o meu escopo, entender aonde você está chegando. Uma compreensão da realidade local, que é o que a gente chama de diálogo com a realidade. Cada local tem a sua particularidade, tem a sua cultura, tem a sua história, e isso tem que ser levado em consideração. O preparo do território é uma questão que foi um pouco discutida aqui, que eu acho interessante, que eu considero extremamente importante, que é o como chegar antes, o como ter o espaço e o território ser preparado para poder receber esse grande empreendimento, como essas condicionantes e essas medidas chegam antes para preparar o território. A definição clara de papéis e responsabilidades. E aqui eu gostaria de relembrar uma fala que eu ouvi aqui em Altamira, que foi muito importante, que é para a gente tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente não sabe o que é poder público, o que é poder privado. E para tomar cuidado de quem são as responsabilidades de cada coisa que está acontecendo aqui. A gente não pode substituir o Estado pela empresa e vice-versa. E a questão da governança, quem são os atores envolvidos e quem financia isso aqui. E vou falar aqui brevemente também com vocês um pouco sobre a nossa experiência na construção do pacto de compromisso entre o CCBM e o CMDCA, né, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Isso que é um instrumento recente que vem aí para assegurar medidas de enfrentamento da violência sexual dentro da empresa, né? Dentro do consórcio construtor de Belo Monte, das empresas que são subcontratadas, e abrangendo também o entorno, né? As comunidades que estão no entorno da obra. Então, eu também me recordo aqui de quando a gente participou dos seminários para construir o plano municipal, né, a reformulação do plano municipal. Então, muitas pessoas que estão aqui hoje participaram nesse dia e a gente se dividiu em equipes, foi ali para baixo, foi para as salas, e naquele momento que a gente constrói, né, aquelas estratégias, as metas, a gente fica ansioso, a gente fica pensando, né, mas isso vai sair do papel, como é que vai ser, a gente quer ver, né, a prática daquilo que a gente está tentando construir ali, porque foram 2 anos aí, gente, né, de espera, de aguardo, de remarca uma data, de marca uma próxima reunião, às vezes não tinha disponibilidade. Então foi uma longa espera para, em março de 2014, através dessa reunião, foi retomado o pacto de compromisso e os andamentos finais para a assinatura do pacto. Ele contém 8 medidas de caráter educativo, investigativo e repressivo, que visariam uma atuação específica na região em que se localizam os canteiros de obra da usina hidrelétrica. Dentro desse pacto, né, dentre os artigos presentes, então está ali previsto o estabelecimento de calendário de visitas da Comissão e do Conselho de Direito aos sítios, né, da usina hidrelétrica. Nesse caso são trimestrais, essas visitas vão acontecer com agendamento prévio e que, né, durante essas visitas vão ser feita ação de prevenção, né, de orientação com os funcionários do consórcio, né, também reuniões com a gerência. No artigo 2º, a gente vê ali a elaboração por parte do CCBM de materiais informativos sobre a violência sexual. Esse material, ele deve ser
também observar as orientações da Comissão Municipal de Enfrentamento, do CMDCA, assim como os parâmetros definidos pelo Comitê Nacional e pela Secretaria, né, de Direitos Humanos. Também prevê a realização de oficina, né, com carga horária de 8 horas, que vai ser ministrada por pessoas da comissão, membros da comissão ou do Conselho de Direitos, com os funcionários do consórcio. A responsabilidade da empresa em, ao ficar sabendo, ao perceber ou ao ter denúncias de que existem focos, né, de possível violência, exploração sexual, que esses pontos sejam notificados, sejam identificados e repassados para as entidades que vão fazer a responsabilização e o monitoramento. Também que a dedução de 1% do imposto de renda é calculado com base no lucro real para destinação a cada ano para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para cada conselho, utilizar esse recurso de acordo com as competências legais e interesses da gestão. Então, aqui eu percebo também que é um grande avanço, uma grande conquista e uma conquista que vem para implementar, para dar mais poder, mais autonomia para esses conselhos que já trabalham, já fazem o possível e às vezes o impossível, né, para atuar na garantia dos direitos, na defesa da criança e do adolescente, e muitas vezes não tem estrutura, não tem recurso mesmo. Então, eu acho que isso é um dos artigos mais importantes do artigo 6º. A gente fez um movimento, se indignou de certa forma, estamos preocupados, estamos sensíveis a essa causa. E dizer que essa nossa comissão, ela não desiste diante dessas dificuldades e a gente está aí, às vezes com muitas portas fechadas, mas a gente continua. Além do nosso trabalho, né, dessa luta aí em defesa dos direitos da criança e do adolescente. E é isso.